Meu boa noite e também meu agradecimento a Gabriel Barros, economista-chefe da Real Assets. Gabriel, muito obrigado pela disposição de participar aqui da roda do WW. Vamos então ao assunto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se encontrou agora há pouco, acabou há instantes o encontro dele com o Rodrigo Pacheco, e o assunto é o impacto da desoneração da folha de pagamento. O assunto, na verdade, é a medida provisória do governo baixada em cima de algo que o Congresso tinha decidido. Mas a gente vai tratar disso já. Esse encontro, aparentemente, sem definição sobre essa medida provisória a qual me referi. Mas vamos fazer o seguinte, a nossa repórter Luciana Amaral está lá ao vivo, ela traz para a gente as últimas informações e nós vamos falar sobre isso. Luciana, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Essa reunião durou cerca de 2h30, aconteceu na residência oficial do Senado Federal e, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também esteve presente o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Então, só para já destacar, não houve nenhum anúncio oficial entre ali os envolvidos. O Haddad só fez um sinal positivo com o dedo na saída, ainda dentro do carro. Vale destacar que mais cedo, ainda na Fazenda, ele disse que ele ia mostrar para o Rodrigo Pacheco o impacto da renúncia fiscal causada pela desoneração. Quem falou na saída da reunião foi sim o Jacques Wagner. Ele disse que sempre tem a possibilidade de um acordo, mas ele preferiu não dizer se realmente houve avanços. Ele disse que os envolvidos não têm interesse de se ter vencedores e perdedores em toda essa situação, mas ele sim negou que o Pacheco vai devolver a atual medida provisória. Ele ressaltou que o presidente do Senado ainda precisa também conversar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, antes de qualquer também decisão. E ele também defendeu que, como os efeitos legais dessa medida provisória valem a partir só de abril, ele disse que ainda tem tempo de negociação, que não precisa ter uma decisão de imediato. Inclusive, ele defendeu que qualquer coisa que acontecer, ou seja, qualquer decisão, só deve ser tomada depois na volta dos trabalhos do Congresso Nacional, ou seja, só mesmo a partir de fevereiro. Ressaltando, então, não houve nenhum anúncio oficial, a expectativa é que as negociações prossigam ao longo dos próximos dias. Volto com você, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Antes de eu dar a palavra para o nosso convidado, Gabriel Barros, normalmente o nosso convidado é sempre o primeiro a falar depois do intervalo, ou depois de uma reportagem. Thaís e Daniel. A nossa repórter, a Luciana, evidentemente focada nos fatos ali que ocorreram diante dela. Os fatos são aqueles que ela descreveu. Os bastidores estão recheados de versões contraditórias a respeito do que foi conversado. Eu acho que agora é a hora, tanto de você, Thaís, quanto você, Daniel, colocarem para a nossa audiência o que é que se está dizendo um a respeito do outro nos bastidores, e aí nós colocamos o Gabriel na conversa imediatamente na sequência. Você quer começar, Thaís? Não, eu vou passar para o Daniel, que está em Brasília, está com o dedo do termômetro. Não, a gente está dividindo a apuração aqui, estamos dois fazendo a mesma apuração, e Daniel está com o dedo no termômetro lá em Brasília. O que você sabe até agora, Daniel? Bom, vamos lá. Inclusive, quando a gente estava aqui no bloco anterior mexendo no celular, a gente estava justamente atrás disso. Não é que a gente estava conversando aqui de conversa fiada, não. As versões ainda estão muito diferentes. O que acontece? Rodrigo Pacheco está seriamente pressionado por seus colegas, líderes de partidos, a tomar uma atitude mais hostil, mais radical, de simplesmente devolver esse MP para o governo. Rodrigo Pacheco decidiu não fazer isso. Ele está sendo mais Rodrigo Pacheco do que nunca, colocando água na fervura, e também sabe que está no último ano de mandato, depende do governo para avançar em uma série de questões que também lhe interessam, não quer provocar essa atitude mais hostil. O que parece ter ficado mais ou menos combinado? Olha, não vamos tratar de desoneração ou de reoneração gradual por uma MP. O governo, ao ter editado uma MP no último dia útil de 2023 ainda, ele ele se beneficiou de uma manobra legislativa que é a seguinte: se ele agora disser, não, eu retiro esse MP,
ele tem tanto a possibilidade de mandar um projeto de lei para ter uma tramitação em tese mais calma, mais negociada, mais consensual com os senadores e com os deputados, como também pode, no limite, reeditar essa MP, porque já é outro ano legislativo. Então, não está descartada a hipótese, isso é o que saiu aqui dos últimos minutos, não está descartada completamente a hipótese de o governo dar um passo para trás e simplesmente retirar a reoneração desta MP atual. Isso significa que o governo desistiu da medida? Não, não significa que o governo desistiu. Ele pode tentar nos próximos dias e nas próximas semanas algum avanço, algum consenso, algum espírito de cooperação ali com o Congresso e, se não conseguir, no limite, até pode reeditar esse MP em outro formato, com outro texto, com uma reoneração um pouco diferente do que propôs inicialmente. Algo a acrescentar, Thaís? Não Sim, posso tem a Brasília à beira de um ataque de nervos, assim, dessa troca de versões, e a minha percepção é de que Haddad tem pressa e quer encontrar amanhã com Arthur Lira, para no final do dia bater o martelo com o presidente Lula. Segundo fontes do governo me disseram, quem vai bater o martelo nessa decisão é o presidente Lula, ou seja, se a Fazenda terá que dar 1 ou 2 passos atrás, modificar o mérito e a forma de apresentação do Congresso Nacional. Agora, não há, na minha percepção aqui, como disse o Daniel, nenhuma disposição em desistir do assunto. Agora, como a forma foi errada, e isso é o debate que a gente tem feito aqui desde então, talvez é preciso dar esse passo atrás. Agora, amanhã, dependendo de agenda, Haddad passa tempo com Lira, prossegue na negociação com o Senado, para no final do dia levar para o Lula, e o Lula vai decidir, afinal de contas, quantos passos se dá para trás ou tenta mais uma mudança. Gabriel, desculpe mantê-lo até aqui ouvindo. Você deve ter ouvido como eu a expressão que a Thaís acabou de usar, Brasília beira um ataque de nervos. Você também, Gabriel? Infelizmente também, William, porque esse assunto já é antigo, né? A gente está com ele pelo menos desde 2012, foi quando a desoneração da Folha foi ditada pela então presidente Dilma Rousseff. Desde então vem sendo prorrogada, apesar da gente ter uma série de estudos que mostram que a desoneração é muito cara e ineficiente. Então, a gente está, nos últimos 12 anos, praticamente, falando dessa desoneração que parece que vai acabar, não acaba nunca, e já custou mais de 137 bilhões de reais nesse período para o país. Então, realmente é desesperador. A gente está, mais uma vez, tratando desse assunto. É aquela velha história. Se a gente passar uma semana fora do Brasil, muita coisa muda. Mas se você passar uma década, os assuntos são os mesmos, infelizmente. Quando você fala que os assuntos são os mesmos, nós estamos falando da questão fiscal no fundo. O que nos interessa, sobretudo, nessa discussão sobre oneração e desoneração, é qual a maneira com que o governo vai chegar ao que ele mesmo se propôs a fazer em termos de tratamento das contas públicas. Como é que você vê isso? É um desafio, porque a renúncia fiscal, a perda fiscal com essa desoneração para os 17 setores, mais aquela incorporação que reduz a contribuição previdenciária para municípios, a gente está falando de praticamente de 18 a 20 bilhões de reais de perda de receita, que é basicamente metade, né? Entre 9 a 10 bilhões é a desoneração para os 17 setores e também entre 9 e 10 bilhões é a perda por conta da inclusão dos municípios. É muito difícil o governo fechar essa conta, por exemplo, com a tributação do comércio eletrônico, né? Que é uma das medidas que está sendo pensada. Que daria pelo menos alguma coisa em torno de 6 bi. É muito aquém dos 18 a 20 bi que a gente tem de renúncia fiscal. Então, é uma equação difícil de fechar se a gente for olhar única e exclusivamente por medidas pelo lado da receita, que, infelizmente, a gente até teve a oportunidade de falar com vocês aqui no WW, na CNN, sobre o problema do plano de voo fiscal, né? Ele só foca na receita, não tem absolutamente nenhuma medida pelo lado do gasto que poderia complementar e melhorar a qualidade desse plano de voo fiscal, mas só pelo lado da receita, infelizmente, não tem como a gente compensar toda essa perda fiscal da desoneração da Folha, que vale a gente lembrar. Essa MP que foi editada, ela não trata somente da desoneração da Folha. O governo também está fazendo o que eu chamo de uma apropriação indébita, porque ele está limitando o crédito tributário de empresas
de decisões já transitadas em julgado. Então, uma empresa que tem direito no crédito tributário não vai mais poder compensar o seu crédito tributário por conta da limitação que foi imposta também nessa MP. Então, uma MP um pouquinho mais ampla do que a desoneração da folha, que gera alguns problemas adicionais, como essa insegurança jurídica no tocante aí à compensação de créditos tributários. 2 pontos que o Gabriel mencionou interessantes, realmente. Esse é a tungada, né? Eu não vejo outro nome. Tudo transitou em julgado, tem um crédito a receber, e o governo diz, não, tudo bem, você tem um crédito a receber, mas você não vai receber tudo que você tem direito a receber. Eu vou parcelar o teu crédito aí em função das minhas necessidades. E outro ponto que ele levantou, Thaís, qual é, afinal de contas, o número ligado a essa renúncia fiscal? Parte do noticiário de bastidor hoje foi ocupado com a Fazenda dizendo, peraí que nós vamos levar os números para o presidente Pacheco, presidente do Congresso, presidente do Senado. Nós vamos levar os números para ele. Difícil, o ministro da Fazenda não sabe quanto isso aí custa. Sabe, ele sabe quanto custa. O ministro, o Rodrigo Pacheco também sabe quanto custa, né? De quanto custa? O Gabriel está falando 18 bilhões, a 20. 18 a 20 bilhões. Dependendo da conta ali, do que você considera, tem gente que consegue chegar um pouquinho abaixo de 18 e tem gente que está mais próximo de 20 bilhões. Não é uma conta exata, porque tem muita variável aí. Agora, o ministro sabe, eu acho que ele está numa tentativa de pisar em ovos, né, para conseguir chegar. Qual é o argumento dele quando diz assim, eu vou levar quanto custa? Ele vai dizer, olha, custa 18 bilhões, vocês têm que me dizer de onde vai tirar. Eu sozinho não posso achar essa solução, né? E agora, o Haddad se coloca numa armadilha em que ele sozinho achou a solução para a desoneração quando ele manda a MP. E agora ele não quer estar sozinho na decisão ou na solução para o buraco nas contas, né? Então, assim, a decisão de mandar a medida provisória naquele dia, naquele momento, logo depois da derrubada dos vetos, da aprovação e tal, foi uma decisão exclusiva do Ministério da Fazenda e certamente com aval do presidente. Mas agora, na hora de buscar a solução, uma solução que não deixe a Haddad como um derrotado nesse debate, é uma solução que precisa ser encontrada por todos. O Daniel está me pedindo a palavra. William, me parece que hoje o governo, notadamente o Ministério da Fazenda e o Congresso, começaram a colher ali alguma coisa que eles plantaram no fim da semana passada, quando vazaram aquela informação de que, olha, tributação de importados de comércio eletrônico até $50 pode ser uma alternativa para compensar o gasto com a desoneração completa, se assim o Congresso decidir. Hoje, pela primeira vez, uma entidade industrial grande, eu estou falando da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, soltou um posicionamento e um levantamento, uma simulação. O posicionamento é de que essa ideia é perfeita, de que essa ideia mata 2 problemas com um tiro só. O problema da desoneração, que a indústria defende, a manutenção, e o problema da concorrência desleal dos importados até $50 por comércio eletrônico. A simulação que faz a FIENG, eu conversei hoje com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, é de que o que se pode arrecadar com essa tributação das bugigangas, das roupinhas, até $50, pode chegar a pelo menos 14 bilhões de reais. Não sei se ele está superestimando esse dado, o Gabriel certamente dirá isso melhor. Mas o que ele diz, olha, eu posso até arrecadar menos do que eu estou prevendo com a taxação dos importados, mas se houver um efeito de migração desses importados para o varejo doméstico, com a compra de produtos nacionais, eu arrecado também, reforço a arrecadação também por esse viés. Então, é uma medida que indústria e varejo tendem a apoiar e pode ser, de fato, uma alternativa política, porque aí o governo, que não teve força ou não quis fazer isso no ano passado, inclusive com a oposição do presidente e da primeira-dama, pode ver no Congresso um aliado para fazer, porque agradar a indústria e agradar o varejo agrada. O Gabriel apresentou uma nota. Eu ouvi errado, Gabriel? Você falou em 6 bilhões de reais? Isso, 6 bilhões de reais. Que é, o valor é bastante menor. Se tributar as brusinhas
até 50 dólares dá 6 bilhões. Mas o que o Daniel está dizendo é que tem uma arrecadação a mais porque incentiva a indústria nacional. Isso, então, nessa conta que o Daniel mencionou, nesse valor, tudo é questão de premissa, né? Provavelmente, como hipótese aí, está sendo utilizado que vai migrar a demanda do importado para o local, ainda que o local seja mais caro. Não é trivial fazer essa hipótese. A gente sabe que o consumidor é muito sensível a preço. Esses itens que a gente está falando, que hoje são isentos, o consumidor tem se mostrado bastante sensível a preço. Então, ainda que haja alguma realocação do importado para o local, é difícil, é muito forte assumir que seja 1 para 1. Então, o Excel, eu brinco que o Excel ele entrega o número que a gente quer, né? Se a gente assumir premissas heróicas, a gente vai chegar num valor de arrecadação mais elevado, mas se as premissas forem mais conservadoras, sem dúvida é menor do que esses 14 bi. Daniel, como é que o Lula vai decidir, hein? Ele pode decidir simplesmente abandonar de vez a meta de déficit zero, né? Talvez seja a saída mais fácil e, na verdade, toda essa discussão tem essa armadilha por trás, né? Quer dizer, se você... A própria Fazenda admite isso nas conversas, né? Quer dizer, se a gente não tiver uma solução para isso e ninguém apontar compensação, então não dá para entregar o déficit zero. Ora, tem metade de Brasília aqui, Congresso, ala política do próprio governo, talvez o próprio presidente, como já demonstrou em entrevistas, que não está fazendo tanta questão assim da meta de déficit zero. Então também é uma forma de abrir mão dessa meta sem culpar a si próprio, dizer, olha, eu tentei até onde eu consegui, afinal de contas, escolha do Congresso. Eu queria aproveitar esses últimos minutinhos para ouvir o Gabriel pelo seguinte, o que eu percebo, Gabriel, é que vocês não estão enxergando uma crise fiscal no Brasil, vocês estão enxergando uma piora constante que em algum momento pode gerar um problema no Brasil. É isso? Qual é o grau de urgência da decisão fiscal hoje? Exatamente isso. O que o governo tem conseguido, em parte até por sorte do cenário internacional, é um pouco adiar essa bomba relógio, né? O governo está comprando tempo, empurrando, digamos, o problema para frente, mas a gente está com o sapo na panela, a água está esquentando, o sapo vai morrer. É uma questão de tempo. O governo está empurrando esse problema para frente, a gente não está enfrentando os problemas estruturais. Quando eu falo sorte, é porque o cenário internacional, e aí o bloco do programa anterior mostrou muito bem essa questão geopolítica, está fazendo com que existam poucos países emergentes investíveis, né, vamos chamar assim. O investidor global não está mais colocando recurso na Rússia, na Turquia tem um risco institucional bastante grande, na China tem muito investidor que não quer estar exposto diretamente na China, por conta dessa guerra híbrida que nós estamos vendo. Então, sobraram poucos emergentes investíveis, o Brasil é um deles, ainda mais com o mercado com liquidez, com tamanho como o do Brasil. Então, tem o Brasil, tem o México, tem a África do Sul, tem poucos emergentes disponíveis, digamos assim, com alguma estabilidade para colocar recurso. Então, a gente acaba ficando menos feio na foto, né? Que o Brasil ficou bonito, o mundo ficou mais feio e a gente, no relativo, está conseguindo empurrar o problema fiscal para frente. Essa estratégia de fazer o plano de voo, né, o plano de consolidação fiscal, somente por medidas pelo lado da Receita, é um grande problema, né? A gente sabe disso, inclusive pela literatura internacional, a experiência internacional já mostrou para a gente que planos de consolidação fiscal exclusivamente focados na Receita, eles entregam um PIB potencial mais baixo para o país e uma inflação mais elevada no médio prazo. Infelizmente, é esse o plano de voo que a gente tem. A gente não tem nenhuma medida pelo lado do gasto, apesar de ter um espaço bastante grande. Pelas contas que eu fiz há pouco tempo atrás, a gente tem pelo menos 700 bilhões de reais de potencial economia em 10 anos, de várias medidas pelo lado da Receita, algumas até que já estão prontas, e é curioso que o Ministério da Fazenda não coloque peso político, né? O Ministério da Fazenda e o próprio Presidente da República não coloquem peso político para aprovar. Eu vou basicamente dar 2 exemplos. Um do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento tem uma agenda grande de avaliação de política pública, de revisão de gastos. É o Spending Review, que todo mundo gosta de falar, é bonito em inglês, mas ninguém implementa. Está pronto, a gente, desde 2017, pelo menos, já tem uma série de iniciativas listadas de potencial ganho fiscal. E, além disso, para linkar o
tema que nós estamos conversando, que é a desoneração da folha, o Centro de Cidadania Fiscal, na época o Bernardo Api fazia parte do CECIF, tem uma proposta de desoneração horizontal, e não escolhendo o setor A, B ou C, não escolhendo campeões, mas uma desoneração da folha horizontal melhor do que essa que foi proposta pelo Haddad no apagar das luzes no ano passado, mas que também não está sendo utilizada. Gabriel, só para meu esclarecimento, ali atrás, quando você falou dos 700 bilhões, você usou a palavra receita, você queria ter dito gastos? Perdão, falei receita de gasto. Ah, ok, então eu entendi. Tá bom, então eu entendi corretamente o seu argumento. Só ali a palavrinha que eu percebi que você trocou uma pela outra. Quer dizer, nós teríamos a possibilidade de 700 bilhões, digamos assim, entre aspas, economizar via spending review e via uma desoneração horizontal. É esse teu argumento, né? Isso, perfeito. Tá legal, obrigado, Gabriel. Dani, amanhã, rapidamente, uma manchetinha. O que você espera do encontro Lira-Haddad? Mais dificuldade para o governo em implementar sua agenda fiscal.